Olá, turma do terceiro ano. Então, nós vamos, eu vou estar fazendo uma revisão com vocês sobre alguns assuntos que foram abordados na sequência de atividades 1 do Caderno Aprender Sempre e já aproveitar e corrigir as atividades que foram passadas para vocês. Então, se vocês não entenderam algum exercício, algum conceito, agora é hora de vocês revisarem, ok? Então, vamos lá. Peguem o caderno Aprender Sempre, volume 1, terceiro ano, né? Abrem na página 62, tá? E aí foi no Centro de Mídias, essa aula foi do dia 8/2, dia 10/2, tá? Então, aqui a gente encontra os objetivos da aula e antes da gente fazer os exercícios, nós vamos rever alguns conceitos que estão aqui. Então, para isso, eu vou pegar o meu caderno como apoio, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, eu vou falar sobre potenciação. Potenciação, gente, vocês viram a primeira vez lá no sexto ano, tá? Então, ó, é quando eu tenho uma base, então o meu A se chama base. E no caso, o B, ele é o expoente, que é aquele númerozinho pequenininho carregado pela base, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta de cor diferente. Então, aqui é o nosso expoente. Então, eu tenho a base A e aqui B, no caso, é o nosso expoente. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, ó. Eu tenho a base 2 elevada ao expoente 3, que a gente chama de 2 elevado ao cubo, né? 2 ao cubo. Isso quer dizer que o 3, ele manda a base, que no caso aqui é 2, ela se multiplicar 3 vezes. Então, a base 2, ela se multiplica por 3 vezes, ok? Então, vamos lá, fazendo, vai ficar, ó, é o 2 que vai se multiplicar por 3 vezes, tá? Então, ó, 1, 2, 3 vezes. Então, agora eu faço a conta. Não esqueçam que aqui eu estou falando em multiplicação. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Lembraram, gente? A mesma coisa é aqui, eu tenho a base 5, expoente 2. Então, o expoente 2 manda a base 5 se multiplicar por 2 vezes, ok? Então, vamos lá. Então, 5, que vai se multiplicar por 2 vezes. Então, 5 vezes 5 é 25, ok? Bom, então, acho que vocês já lembraram dessa parte, que é a base, né, da potenciação. Agora, nós vamos relembrar as propriedades. As propriedades são as seguintes. Ele diz que quando eu tenho potências de mesma base, notem que aqui, ó, eu tenho A e A, tá vendo? Então, a base é a mesma. Quando elas se multiplicam, eu somo os expoentes. Então, eu repito a base, que no caso é A, e os expoentes serão somados, porque eu estou, ó, multiplicando, tá? Então, quando eu multiplico, eu somo os expoentes. Então, eu coloquei até aqui um exemplo, tá? Essas propriedades, notem que eu peguei até lá do caderno. Então, agora nós vamos lá para o exemplo. Então, olha só. Potência de mesma base, ó, é a mesma base? Sim, é a mesma base, é 5, né? A base das duas. Tá multiplicando. Então, eu posso aplicar a propriedade. Então, pela propriedade, eu repito a base. Então, repito a base e multiplicação, somos expoentes. Então, vou ficar com 4 mais 2. Então, eu tenho o resultado de 5 elevado a 4 mais 2, 6. Ok? Agora, quando existe uma outra regrinha para quando eu estou, a potência tem a mesma base,
Só que agora eu estou fazendo outra operação com elas, eu estou dividindo. Então, eu repito a base e os expoentes eu vou subtrair, tá? Então, ó, repito a base, que no caso aqui é 5. E os expoentes serão subtraídos. Então, vai ficar 4 menos 2. Então, eu fico com 5 elevado a 2. Ok, gente? Bom, e agora eu tenho essa outra propriedade que ela se chama potência de potência, tá? Então, é quando a base é a mesma, eu tenho uma potência elevada a outra potência. Então, o que eu faço com essas potências? Eu multiplico elas, tá? Então, vamos lá pro exemplo. Então, eu repito a base, que é 4 aqui, né, no nosso exemplo. E agora, pela propriedade, eu multiplico os expoentes. Então, vai ficar 3 vezes 2, que é 6, ok? Então, é só fazer a multiplicação. Tá bom? Eu espero que vocês tenham lembrado dessa parte, porque agora nós vamos usá-las para fazer o nosso exercício, nossos exercícios lá no caderno Aprender Sempre.